A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem? Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez para trazer aqui uma palavra de Deus para nossos corações, né? Graças a Deus que já estamos todos aqui reunidos para juntamente nós estarmos meditando na palavra do Senhor. Palavra esta que transforma, palavra que muda a vida do ser humano. Se esta palavra, querido, não fizer efeito na vida da pessoa, tem alguma coisa errada, porque esta palavra, quando ela chega limpando, ela chega lavando, ela chega transformando da água para o vinho, né? Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a pessoa está com a vida toda arrebentada, às vezes a pessoa está com a vida toda errada, mas quando a palavra de Deus vai penetrando, adentrando o coração dessas pessoas, amém? Essa palavra vai surtindo um efeito gigantesco na vida das pessoas. E eu estou feliz, né? Porque todos estão aqui agora, nesse momento, para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. E para os internautas que estão aí do outro lado, nos ouvindo também, um forte abraço para todos vocês. E eu quero dizer que vocês sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês aí do outro lado, que estão acompanhando aí pelo YouTube, pelo Facebook, por outros meios de comunicação. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar com as suas mãos estendidas a cada momento na vida de cada um de vocês. Este é o desejo do meu coração, de que Deus fale conosco através da sua palavra. A todos vocês que têm chegado, que têm se inscrevido, têm comentado, e eu quero agradecer a todos vocês, né, meus seguidores aí, meus amigos. Não são apenas números para mim, mas são meus amigos, meus irmãos em Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E que todos estejam aí prontos a ouvir o que Deus tem para falar conosco através desta palavra. Eu quero trazer aqui uma palavra, queridos, que vai nos falar sobre as misericórdias de Deus. Aqui no livro de Isaías, começando aqui, né, pelo capítulo 6 de Isaías, versículo 1 até o versículo 9, que vai nos dizer, né, aqui o chamado de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, né, aqui Isaías falando, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu vestido, do seu manto, enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, ou seja, ai de mim que estou morrendo, que vou morrendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Certo? E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Vê, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. E então disse ele: Vai e diz a este povo: Ouvis de fato e não entendeis. Vede
em verdade, mas não procedeis. Engrandecido é o nome do Senhor. Querido, aqui Isaías, quando ele tem esta visão, ouça isso no nome de Jesus. Quando Isaías é purificado, quando Isaías aqui, ele está aqui na presença do Senhor, ele tem aquela visão, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Agora Isaías pensa que vai morrer porque ele viu o Senhor, e todos que viram o Senhor, eles tiveram essa sensação de que iria morrer, porque a glória de Deus é tão imensa, tão inexplicável, que quando o homem pecador, ele vê a glória de Deus, quando ele vê o Senhor, ele já não tem outra sensação senão a sensação de morte, porque o homem estava ali impuro, né? Como ele mesmo falar aqui nas suas palavras, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ouça isso no nome de Jesus. No versículo 5 ele diz, então disse eu, ai de mim que vou perecendo, que vou morrendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aqui o Manoar, ele também o pai de Sansão, quando ele viu, né, o Senhor, ele teve essa sensação de que ia morrer. Outros e outros, quando eles viram também, eles tiveram a mesma sensação que Isaías aqui ele teve. Ele teve a sensação de que iria morrer porque ele não se achava digno de estar ali perante o Senhor, de ver o Senhor. E ele, sabendo que Deus ele é santo, santíssimo, ele poderia morrer ali, poderia ser fulminado, poderia acontecer alguma coisa com ele. Por isso que ele falou, ai de mim que vou perecendo, né? Mas as misericórdias de Deus é tão imensa que o anjo vai lá, pega uma brasa e sai voando e trazendo até a vida de Isaías, e ali ele fala, vê, ouça isso no nome de Jesus, querido. Os teus pecados foram perdoados, os teus lábios foram purificados, e eu quero dizer para você, Deus, ele tem grandes bênçãos para a sua vida. Você não vai morrer, você vai viver, mesmo diante de uma tão grande glória de Deus que você tem vivenciado, que você tem vivido, que você tem visto, você não irá morrer, porque as misericórdias de Deus, elas são imensas e ela vai te alcançar. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é Isaías, quando depois que ele está, né, com esta sensação de que vai morrer, que Isaías ele recebe toda essa glória de Deus. Isaías ele não tem tempo para ver defeitos de ninguém, mas ele colocou em primeiro lugar a culpa, o seu pecado, ele viu primeiro nele, para depois ele ver nos outros. Por isso que a Bíblia diz, né, tira a primeira trave do teu olho, para depois ver o argueiro que está no olho do teu irmão. Tem pessoas que fazem ao contrário, vê primeiro dos outros, para depois ver o dele. E quando ele acha que vai ver, que vai vir para ele não consegue ver defeito nenhum, não consegue ver nada. Ele é o santo, ele é o melhor, certo? Mas aqui Isaías falou, ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros. Aí sim, agora ele fala, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Lá no livro de Lamentação de Jeremias, no capítulo 3, versículo 22, vai nos dizer que as misericórdias do Senhor, elas são as causas de nós não sermos consumidos. Então, eu estou incluso também. Nós, aqui está falando nós não sermos consumidos. Ele não está falando assim, as misericórdias do Senhor não são são as causas de vocês não serem consumidos, não. Ele fala de nós. Então, ele está incluindo a ele próprio, certo? Nesse pacote, ok? Tem pessoas que falam assim, olha, vai pregar, vai orar, sei lá, e fica acusando os outros com as suas palavras, só aponta aos outros, vocês, se não fizer assim, vocês estão errados, as misericórdias de Deus é a causa de que vocês não são consumidos. Quer dizer, eu não preciso, se eu falar vocês,
A misericórdia do Senhor são as causas de vocês não serem consumidos. Eu estou me excluindo aqui. Eu estou falando que então eu não necessito da misericórdia de Deus para viver. Não, aqui ele está falando de nós não sermos consumidos. Eu estou incluso, porque ai de mim se não fosse as misericórdias do Senhor. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui eu, na primeira pessoa, tenho que estar incluso neste pacote. As misericórdias do Senhor são as causas de nós, de eu juntamente com vocês, não sermos consumidos. O salmista Davi vai nos falar no capítulo 130 dos Salmos, versículo 2 ao 4, né? Louvado seja o nome do Senhor. Lá no versículo 2 vai nos falar: ó Senhor, ouve a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos ao meu clamor. Vejam só, por misericórdia. Dá para perceber aqui que o próprio salmista Davi, ele está aqui clamando e falando: ó Senhor, ouve a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos ao meu clamor por misericórdia. Quer dizer, esteja atento aos teus ouvidos, porque eu sou bom, porque eu faço. Não, é pelas tuas misericórdias, Senhor. Porque se o Senhor, certo? Se o Senhor observar, como ele vai dizer mais na frente, no versículo 3, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele completa aqui dizendo: se tu, ó Senhor, observares as iniquidades, ó Senhor, quem subsistirá? Então aqui ele está incluindo a si próprio também neste pacote. Ele está falando: Senhor, ouve meu clamor por misericórdia, pela tua misericórdia, porque se o Senhor olhar para mim, o Senhor não vai ouvir. O Senhor não vai, olha, se o Senhor, ó Senhor, se o Senhor observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Quem? Então ninguém neste mundo, amados, se Deus for observar a iniquidade na vida do homem, se Deus for levar tudo em conta, se não for a misericórdia do Senhor, se não for os bons preceitos do Senhor nas nossas vidas, querido, nós estaríamos perdidos, eu estaria perdido, ouça isso no nome de Jesus. Lá no versículo 4 do mesmo capítulo 130 de Salmo, vai nos dizer: mas contigo há perdão, portanto és temido, certo? Mas contigo há perdão, portanto és temido. Então, quando ele fala aqui, quem subsistirá, queridos, ele está incluindo a si próprio. Quando eu olho para Deus e falo: Senhor, se o Senhor observar a iniquidade, nem eu, ninguém, nenhuma carne. Por isso que a Bíblia diz que se Deus não abreviasse aquele dia, nenhuma carne se salvaria, nenhuma. E eu sou carne, nós somos carne, então eu estou incluso também neste pacote. Aí se você for lá para o livro de Lamentação, de Jeremias também, ainda se você voltar lá, né? Capítulo 5, versículo 7, né? Se não me falha a memória, vai nos dizer assim: nossos pais pecaram, vejam só, nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas maldades. Veja aqui que o nós está mais uma vez presente. Louvado seja o nome do Senhor. Nossos pais pecaram e já não existe. Aqui ele poderia fazer assim: olha, os pais de vocês pecaram e vocês levam a maldade, as suas maldades também. Não, aqui Jeremias, o profeta Jeremias, ele está falando: nós pecamos, nós levamos as maldades, nós seguimos o mesmo caminho que nossos pais. Nossos pais pecaram, já não existe mais. Eles se foram, mas nós, ao invés de fazer diferente, ao invés de nós termos uma referência boas para seguir, nós estamos levando o mesmo caminho de maldade, nós estamos no mesmo caminho, no mesmo problema, certo? Praticando erros. Ouça isso no nome de Jesus. Então, nós aqui está presente, eu estou presente, eu estou incluso também neste negócio. Eu não vou falar assim: olha, os seus pais pecaram e vocês estão passando por isto porque vocês estão fazendo os mesmos erros. Não, se eu estou sofrendo, se eu passo por alguma coisa, é porque eu mesmo não tenho observado
conforme como tem que ser observado as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, os estatutos do Senhor. Eu tenho seguido o caminho, né? Tenho seguido referências ruins. Eu tenho levado essas maldades comigo mesmo. Ouça isso no nome de Jesus. Mas quando eu, querido, mudar de atitude, quando eu fizer como fez Isaías, ver primeiro a mim e não ver as pessoas, ai de mim que vou perecendo, ai de mim que vou morrendo por causa dos meus erros. Ouça isso no nome de Jesus. Isaías, ele não viu os primeiros erros das pessoas, não. Ai de vocês que estão perecendo, é por causa... Não, Isaías falou assim, ai de mim que eu estou perecendo. Voltando lá no Salmo, novamente, indo lá no Salmo 106, versículo 6, vai nos dizer, nós pecamos como os nossos pais, certo? Cometemos iniquidades. Vejam só, aqui ele fala nós, está presente eu. Nós todos, né, certo? Nós pecamos, como os nossos pais. Pois, vejam só, cometemos erros, cometemos. Ele não está falando assim, vocês pecaram como os pais de vocês, não. Ele está falando, nós pecamos. Ele não está falando, vocês cometeram iniquidade, não. Ele está falando, nós cometemos iniquidade. Andamos perversamente. Ele não quer dizer, vocês andavam, vocês estão andando, vocês andaram perversamente, não. Andamos, ele está junto, ele está também presente. Ouça isso no nome de Jesus. Então, quando ele fala pecamos, cometemos e andamos, ele está também se incluindo neste pacote. Ouça isso no nome de Jesus. Então, querido, nós temos que saber, temos que entender isto que Deus não nos chamou para nós julgarmos ninguém. Não, Deus não nos chamou para apontar os erros de ninguém. Não. Se a nação está passando, se um povo está passando por um problema, não é unicamente problema das pessoas, da nação, de outras pessoas, não. É o meu problema. Eu tenho que refletir nisto e saber que eu também estou incluso, certo? Porque nós pecamos. E a Bíblia vai nos dizer isto, que se nós falar que não temos pecado, nós estamos mentindo a nós mesmos. Ouça isso no nome de Jesus. Estamos fazendo do Senhor mentiroso, porque a palavra do Senhor diz que todos nós pecamos e destituídos nós estávamos da glória de Deus. Mas as misericórdias do Senhor, ela nos alcançou, ela nos alcança a todo momento. Ouça isso no nome de Jesus. Davi, ele fala isso com muita propriedade, porque Davi, amados, ele sabia o momento em que ele errava. Mas Davi era um homem do coração derretido. Quando Davi ele era repreendido, igualmente lá na história de Betseba, lá na esposa de Urias, que Davi fez toda aquela trama lá e acabou cometendo um homicídio, juntamente com um adultério e tudo mais, adultério, né, seguido de um homicídio. Ali o profeta Natã foi até Davi e fez aquela parábola, fez aquela comparação, e Davi ele se enfureceu com aquela história e falou que aquele homem que fez aquela barbárie toda, ele era digno de morte. Quando Natã fala para ele, você é este homem, você tem muitas mulheres, você tem muitas ovelhas, mas pegou a única ovelha do seu vizinho e deu para o viajante. Davi, na mesma hora, se arrependeu. E o profeta falou, porque você se arrependeu, você será perdoado. Porém, vai vir as consequências, mas não nos seus dias, mas nos dias dos vossos filhos. E Davi teve problema na família, Davi teve problema com seus filhos, certo? Por causa daquele erro que ele cometeu. Então, se eu passo alguma coisa aqui, não é por causa do pecado dos meus pais só, não é por causa do pecado das pessoas, não, é porque eu, certo? Nós pecamos, cometemos erros, andamos perversamente, fazemos muitas coisas que desagrada a Deus. Basta eu ter o coração arrependido, um coração que se volte para o Senhor todo instante, e você verá que Deus, amados, Ele fará
proezas, Deus fará maravilhas no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você for lá para o livro de Daniel, capítulo 9, versículo 3 a seguir, vai nos mostrar que Daniel, amados, dirigiu ali o rosto ao Senhor Deus para o buscar com o coração, certo? Em oração. Louvado seja o nome do Senhor, e com rogos, com jejuns. Ele se vestia de pano de saco, certo? E se cobria de cinza. Ouça isso em nome de Jesus. É um símbolo de humilhação perante o Senhor, quando os reis faziam, naquela época, esse ato de tirar suas vestes reais, se vestirem de pano de sacos, colocar cinza sobre a cabeça. Eles estavam ali se humilhando, era um símbolo de humilhação. E aqui Daniel, amados, ele apresentou-se, ele se dirigia ao Senhor com o rosto no pó, jogando, tirando as suas vestes e colocando veste de saco, pano de saco e cinza. Ouça isso no nome de Jesus. Era uma maneira do pessoal, naquela época, se humilharem perante o Senhor. Por isso que a palavra de Deus hoje fala para nós que Deus quer de nós um coração, que nós rasguemos o nosso coração e não as nossas vestes como eles faziam antigamente. Que nós possamos hoje rasgar o nosso coração. O que significa rasgar o coração? Significa você se humilhar, você se arrepender, ter um coração voltado para Deus. Isto significa rasgar o seu coração. Lá no versículo 4 do capítulo 9 de Daniel, queridos, vai nos falar que o rei, ele fala, o rei ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor, meu Deus, ao rei, né? Ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: ó Senhor Deus, grande e tremendo, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos e os teus juízos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, é importante quando nós estivermos em grande angústia, quando nós percebermos que nós estamos errando, que nós estamos andando no caminho que nos leve à destruição, que nos leve a pecar contra o nosso Deus, é muito importante nós voltarmos para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Com arrependimento, com humilhação perante o Senhor. Porque Deus, ele é misericordioso. Aí Daniel vai falar: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ó Senhor Deus, grande e tremendo, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Ouça isso no nome de Jesus. Aí lá no versículo 5, Daniel ele vai nos dizer: pecamos. Vejam só que aqui Daniel está colocando-se mais uma vez também neste pacote. Ele vai falar: pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não dermos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Você veja que Daniel, querido, Daniel, ele faz aqui uma sábia oração. Daniel que não está acusando a ninguém. Daniel está simplesmente falando para Deus que ele também havia cometido muitos erros, ele havia cometido iniquidade. Você vê que é a humildade do ser humano, o que faz essa humildade se chegar perante o Senhor, mesmo se Daniel não estivesse vivendo esta vida de tantos erros, tantas iniquidades assim, mas ele chega, ele não põe culpa em ninguém, ele não põe culpa só nas pessoas. Não, jamais.
Nós vemos muitas pessoas que até na oração, até fazendo uma oração a Deus, está julgando o seu próximo. Até fazendo uma oração, ele está como se estivesse pregando para alguém. A gente escuta muito isso, as pessoas acusando. Não, Senhor, não é assim. Não, Senhor, porque eles fazem dessa maneira, porque eles não obedecem. Porque eles e não nós. Porque eles e não nós. Ouça isso no nome de Jesus. Então somos nós, que por falta de sabedoria, nós erramos, engrandecido é o nome do Senhor. Então jamais eu devo apontar o dedo para as pessoas e dizer: você está passando por isto porque você fez assim, você procedeu loucamente, você procedeu impiamente. Não, mas assim, olha, nós somos um corpo. Nós somos um só corpo. Eu sou membro também desse mesmo corpo, certo? Então, se você está passando por isso, eu estou passando junto, certo? A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, ele é o corpo e nós somos os membros. Então, se um membro está passando por uma aflição, por uma dor, todo o corpo sente. Então, eu sinto. Você deve sentir a dor do seu irmão, do seu companheiro. Ouça isto no nome de Jesus. Então, que as misericórdias do Senhor te alcance todos os momentos, porque elas são as causas de você não ser consumido. Ouça isto no nome de Jesus. Que mesmo se você estiver passando por momentos de glória na sua vida, nós não devemos jamais nos engrandecer, mas fazer como disse Isaías: ai de mim que vou perecendo. Mas é assim, quando você se achar fraco, você vai estar forte. Porque quando você se achar fraco, aqui como fez Isaías, é quando ele entra na presença de Deus e pede perdão e começa a buscar a presença do Senhor. Quando nós nos sentimos fracos, é quando nós sentimos que nós precisamos correr aos pés do Senhor e pedir perdão. Mas quando nós nos sentimos fortes, nós só vemos os pecados dos outros, só vemos os erros dos outros e nós, nos achando forte, não vamos nos humilhar nunca se nós estivermos nos achando forte. Se nós estivermos só apontando os erros das pessoas, os erros dos outros e não ver a nossa trave que estiver nos nossos olhos. Ouça isto no nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós para que nós nunca venhamos a olhar os erros das pessoas, ao ver tantos erros nos outros e não ver os nossos próprios erros. As coisas irão mudar quando eu olhar para dentro de mim e ver que eu sou carente das misericórdias de Deus, que eu sou carente do perdão de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde todo momento da sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e até a próxima, se Deus assim nos permitir, nós estaremos aqui de volta. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.